Joder. Mea. Parece Ronaldinho. Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. Voltei a Madrid para filmar mais uns vídeos com a Helena do canal Linguriosa. Olá, boa tarde. E hoje vamos ver se os espanhóis conseguem pronunciar palavras portuguesas. E vamos começar contigo. João. João. Chao. João. João. Joá. Joá. João. 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 Começamos com o nome próprio mais comum em todo Portugal. João. É uma palavra curta, mas complicada, porque começa logo com a letra J, que em muitas línguas representa o som I e em espanhol representa o som R. No entanto, em português, usamos o J para representar o som J. De seguida vem um O que nós lemos U, coisa que para um falante nativo de espanhol não faz qualquer sentido. E finalmente a parte mais complicada, o ditongo nasal ão, que é muito pouco intuitivo porque o A lê-se ã e o O lê-se U. Ou seja, não é AO, mas sim ão. Para além de ser pouco intuitivo, o som ão é muito pouco comum. Tanto quanto sei, para além do português só existe em polaco. Mas digam-me nos comentários se conhecem outras línguas com o som ão. Mãe. Mãe. Es nasal, ¿no? Mãe. 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 Mea. Mãe. 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 Mais nasal. Mãe. 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 Outra palavra curta e nasal, mãe. Aqui temos outro ditongo que acho que não se encontra em muitas outras línguas e que à primeira vista também é pouco intuitivo. Mais uma vez o A lê-se ã e o E lê-se I. Não é maé, mas sim mãe. Amanhã. Amanhã. Amanja. Amanja. Amarra. Sí, la moto. Yamaha. Amanhã. Muito bem. Amaná. Amanhã. 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 Já está. Amanhã. 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 Muito bem. Porque la N y la H Foi es medio... como ñ, ¿no? Sí. Amanhã. Tal como ela disse, o N e o H juntos formam o som nhe, o que mais uma vez não é muito intuitivo, porque em espanhol este som é formado pela letra ñ. E noutras línguas que têm este som, como o francês e o italiano, é representado pelas letras G e N. O erro comum é achar que o H é mudo e dizer amanhã, ou pronunciá-lo como se pronuncia em inglês e alemão e dizer amanhã. E no final, para complicar ainda mais, temos o A nasal que se pronuncia ã. Amanhã. Exceção. 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 Execao. Essencial. Essencao. Execao. Dijiste esse cão, que significa esse perro. Esse... dicho uno ahí? Excesal. Excesal. Exceção. 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 Muito bom sotaque brasileiro. Exceção. Em Portugal diríamos exceção. ¿No pronunciáis la A, la E primera? Não, Helena. Em Portugal raramente pronunciamos o E inicial quando este é seguido de um X ou um S e depois outra consoante. Para além de não pronunciarmos o E nestas situações, o S ou X que vêm a seguir pronunciam-se X. Um exemplo com a palavra S é o teu país, Espanha. Outra coisa complicada nesta palavra é o C de cedilha que faz o som S. Esta letra existe em poucas línguas e quem não a conhece tem tendência a pronunciá-la como se fosse um C normal, dizendo que em vez de se. E claro, a palavra acaba em grande com o som ão. Exceção. Trocadilho. Trocadillo. 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 Trocadelo. Mortadelo. Y Filemón. Trocadillo. Trocadillo. La LH. Trocadillo. 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 Muito brasileiro, mas correto. Trocadilho. Trocadillo. Nhã. La ñ de dónde salió. No sé por qué se parece a Ronaldinho.
Trocadilho. Eu também diria trocadilho. anda. A palavra trocadilho tem outro dos sons mais difíceis do português, o som lhe, que é representado pelas letras L e H. A primeira dificuldade é perceber o que é que LH significa. E mais uma vez, os erros comuns são ou ignorar o H dizendo trocadilo, ou pronunciá-lo de forma aspirada dizendo trocadilho. Algumas das pessoas disseram trocadilho, usando o som lhe que existe em espanhol e é muito parecido ao som lhe português. Aquelas que disseram trocadinho confundiram o final da palavra ilho com o diminutivo inho, que é muito comum em nomes como Ronaldinho, Coutinho, Paulinho, Huguinho, Zezinho e Luizinho, Geringonça. Joder. Geringonja. Geringosa. Geringosa. Geringonja. Geringonza. 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 La primera G es je. Geringosa. Yo le iba a decir. Claro, ¡Qué tramposo! pero yo corto esta parte y es como si vos ya lo supieras. Claro. Geringosa. Je. Geringosa. Geringonja. Geringosa. Geringosa. Geringonça. Uau. Sim? Muito bem. Geringonça, sim. Aqui voltamos a ter o C de cedilha e temos as duas formas de pronunciar a letra G, ou G. Antes de um E ou de um I, a letra G pronuncia-se J, como o J de João, e em qualquer outra situação pronuncia-se sempre G. Para complicar ainda mais, o E, que é átono, não se lê nem E nem E, mas sim E. Geringonça. Cabeleireiro. Caballeiro. Cabelleiro. Cabeleireiro. Parezco gallego. Cabelleiro. Cabeleireiro. 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 Wow. Cabeleireiro. 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 Leireiro. Cabeleireiro. 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 Muito bem. Cabeleireiro. 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 Está bem. É. Muito bem, muito bem. Que estranho. Não, outra vez. Esta última palavra não tem um som particularmente difícil. A dificuldade aqui é o facto de a palavra ser comprida e ter a repetição do ditongo ei. Primeiro com um L, lei, e depois com um R, rei. Além disso, os sons L e R são sons que se formam com um posicionamento semelhante da língua, e por isso às vezes é difícil dizê-los rápido, um a seguir ao outro. Daí que muitas pessoas dissessem cabeleireiro em vez de cabeleireiro. Espero que tenham gostado do vídeo e digam-me nos comentários se já sabiam pronunciar todas estas palavras. Não se esqueçam de ir dar uma olhadela ao canal da Helena, Linguriosa, e vejam também o canal Liga Românica, um novo projeto a 4, criado por mim, pela Helena e pelo Davide e a Elisa dos canais Podcast Italiano e French Mornings with Elisa. Na Liga Românica fazemos live streams em que cada um de nós fala na sua língua e muitas vezes temos convidados de outras línguas românicas. Resta-me só agradecer aos meus patrons pelo seu apoio todos os meses e aqueles de vocês que quiserem apoiar o Portuguese with Leo, juntem-se ao Patreon porque agora em 2022 vou adicionar novas recompensas. Vemo-nos em 2022. Bye, guys.